Olá pessoal, eu me chamo Eugis Lima e hoje a gente vai falar sobre a história do Teatro Arthur Azevedo. O Teatro Arthur Azevedo, pessoal, ele começou a ser construído em 1815 e foi inaugurado em 1817. Teatro que tem aí mais de 200 anos, né? Tem 207 anos, um teatro bicentenário. É o segundo teatro mais antigo do Brasil. E hoje a gente aqui vai contar um pouco da história desse teatro, tá? O teatro Arthur Azevedo, ele originalmente ele tinha outra denominação, outro nome, né? Ele se chamava Teatro União, tá? Porque aí ali ainda, né, em referência, em alusão à ação do Brasil, né, a Reino Unido de Portugal, né, que foi em 1815. Então, os proprietários do teatro, eles deram esse nome de Teatro União, né? Então, o primeiro nome do teatro, que hoje se chama Arthur Azevedo, era originalmente chamado de Teatro União, né? Em alusão a esse fato histórico que é da, da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. Então, qual é o contexto que surge o Teatro Arthur Azevedo? Né? Então, nesse período aí, né, primeira metade do século XIX, início do século XIX, aqui em São Luís, no Maranhão, né, o Maranhão passava por um período econômico de prosperidade econômica, né, aí nesse início do século XIX, né, a cidade de São Luís tinha crescido. Então, dois comerciantes portugueses, né, o Eleutério Lopes da Silva e o Estevam Gonçalves Braga, né, que gostavam é, do teatro, né, eles perceberam que a sociedade ludovicense carecia, né, de uma grande casa de espetáculo, que a sociedade ludovicense ficava ali mais restrita ao ambiente domiciliar, o ambiente doméstico, quase não tinha, São Luís quase não tinha ali uma vida, né, fora dos seus lares, né, a elite ludovicense. Então, esses dois comerciantes portugueses, eles se uniram, né, conseguiram um terreno ali que ficava um terreno que pertencia à Igreja do Carmo, e o projeto original do teatro era para ser construído de frente para o Largo do Carmo. Mas aí os padres da Igreja do Carmo colocaram um obstáculo, né? Acharam que era inconveniente ter uma casa de espetáculo como um teatro ali ao lado de uma igreja, né? E aí foi por isso que eles tiveram que transferir a fachada do teatro, né, para de frente para a Rua do Sol. Então, o projeto original era para ser o teatro era para ser construído de frente para o antigo Largo do Carmo, onde hoje é a Praça João Lisboa, e aí com essa oposição dos padres da Igreja do Carmo, à frente a fachada do teatro ficou para a Rua do Sol, tá? Então, esse teatro foi inaugurado em 1817 por esses dois comerciantes portugueses. A partir daí, o teatro recebeu várias peças, espetáculos de Portugal, da França, né? Isso movimentou muito a vida ali, enfim, da sociedade ludovicense, né? Nesse sentido, tá? É, a história do teatro é uma história que se confunde, né, nos últimos 200 anos com a própria história da cidade de São Luís, tá? Esse teatro ele depois em 1852 por aí, né, meados do século XIX, ele é adquirido
pelo poder público, né? E aí ele passa a ganhar também uma outra denominação, né? Então aí é que ele passa a se chamar Teatro São Luís, a partir de 1852, 1854, né? Já aí, já aí pertencendo, né, ao poder público. O poder público adquire o teatro, tá? Esse teatro, ele tem várias histórias, vários episódios interessantes, mas um deles que a gente pode destacar aqui rapidamente, né? E a gente não poderia deixar de falar da história do teatro Arthur Azevedo sem falar, né, da Apolônia Pinto, né, que foi é, uma das maiores atrizes brasileiras ali do final do século XIX, início do século XX, né? Apolônia Pinto, que era chamada pela crítica é, e pela imprensa de a divina intérprete, tá? Apolônia Pinto nasceu em São Luís, nasceu no Maranhão e nasceu literalmente, né, no Teatro Arthur Azevedo. A mãe e os pais de Apolônia Pinto eram atores, né? Eram dois atores portugueses, e a mãe de Apolônia Pinto, ela estava grávida, estava encenando uma peça no Teatro Arthur Azevedo, né, que na época se chamava Teatro São Luís, né, e aí ela acaba entrando em trabalho de parto. E a Apolônia Pinto, que depois vai se tornar a maior atriz do Brasil, nasce no camarim número 1 do Teatro Arthur Azevedo. Até hoje, lá no camarim número 1, é uma espécie de museu em homenagem à Apolônia Pinto. E aos 12 anos de idade, a Apolônia Pinto vai estrear nos palcos do Teatro Arthur Azevedo, né, aos 12 anos de idade, uma peça A Cigana de Paris. Tá? Então, o Teatro Arthur Azevedo, né, esse grande templo da cultura, do teatro brasileiro, né, uma das principais, um dos principais teatros, né, do Brasil, é o segundo mais antigo. É, tem esse. Pois é, gente. Em 1937, a Apolônia Pinto morre. E 10 anos depois, em 1947, né, os seus remanescentes mortais são trasladados para São Luís, né, e foram depositados no Teatro Arthur Azevedo. Então, os remanescentes mortais de Apolônia Pinto estão ali depositados, né, no camarim número 1. Existe lá no Salão Nobre do Teatro um busto, né, em homenagem a Apolônia Pinto. Aí já no século XX, após a morte do grande teatrólogo Arthur Azevedo, né, que residiu, né, quando criança, adolescente, jovem, residiu na Rua do Sol, né, os irmãos Azevedos residiram na Rua do Sol, numa residência, onde lá, que lá, né, em 1881, o Aloysio Azevedo escreveu lá naquele mirante O Mulato, né, provavelmente deve ter frequentado bastante o Teatro Arthur Azevedo. Então, a partir dos primeiros, depois da morte de Arthur Azevedo, o teatro, que já era chamado Teatro São Luís, passa a se chamar teatro, finalmente passa a se chamar, né, a ter esse nome atual que tem hoje, Teatro Arthur Azevedo, em homenagem ao grande teatrólogo brasileiro maranhense Arthur Azevedo, tá? É isso, pessoal, esse aí foi mais um vídeo, tá? Um grande abraço e até a próxima.